Amados escolhidos de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma questão que aflige o coração de muitos que trilham o caminho da fé. Por que antes de encontrar a pessoa prometida por Deus, os escolhidos parecem atrair uma série de relacionamentos equivocados que trazem dor, frustração e por vezes até mesmo traumas? É uma pergunta que ecoa na alma de quem anseia por uma união abençoada, mas se depara com um caminho repleto de desilusões. Há momentos em que parece que o universo conspira para que o escolhido se envolva com pessoas que não compreendem seu propósito, que não compartilham sua fé, ou que de alguma forma o afastam do plano divino. Mas será que isso é um castigo, uma maldição? Ou existe um desígnio maior por trás dessas provações? Se você já se sentiu desorientado, ferido, ou questionou o porquê de atrair pessoas que parecem estar em total desalinhamento com os seus valores e a sua fé, então este vídeo é para você. Fique até o final, pois há um ensinamento poderoso e libertador esperando por você. Antes de começarmos, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. A primeira e mais fundamental razão pela qual os escolhidos de Deus frequentemente atraem pessoas erradas antes de encontrar a prometida reside no propósito divino de preparação e refinação. Deus, em sua infinita sabedoria, não entrega suas maiores bênçãos a corações despreparados. A atração por pessoas que não são o ideal, ou que até mesmo causam sofrimento, não é um acaso, mas um instrumento nas mãos do Criador para moldar o caráter do escolhido. Assim como o ouro é purificado no fogo, o coração do escolhido passa por um processo de aquecimento e separação de impurezas. Essas experiências dolorosas servem como um catalisador para o crescimento espiritual, emocional e mental. Elas expõem fraquezas, inseguranças e áreas da vida que precisam ser entregues a Deus, a rejeição e a solidão, dores que os escolhidos conhecem bem. Muitas vezes são intensificadas nesses relacionamentos equivocados. A pessoa pode se sentir incompreendida, desvalorizada ou até mesmo usada. É precisamente nesse vazio e nessa dor que Deus convida o escolhido a se voltar para Ele de forma mais profunda. É um convite para que a identidade não seja encontrada no outro, mas unicamente em Cristo, como mostra em Isaías, capítulo 48, versículo 10. Eis que já te refinei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. As pessoas erradas agem como essa fornalha, revelando o que precisa ser trabalhado, curado e transformado dentro do escolhido. Sem essa refinação, a pessoa prometida, que é uma bênção de grande valor, poderia ser recebida por um coração ainda imaturo, incapaz de sustentar um relacionamento verdadeiramente alinhado com os propósitos de Deus. A dor da atração por pessoas inadequadas é, portanto, um sinal de que Deus está em processo de lapidação, preparando o escolhido para algo muito maior e mais glorioso. É um tempo de aprendizado intenso, onde a fé é testada e a dependência de Deus se torna a única âncora. Essa da aflição que se manifesta através de relacionamentos que causam dor e desilusão tem um papel crucial na jornada do escolhido. Ela não é um castigo, mas uma ferramenta de amor divino. Pense em um escultor que, para revelar a beleza de sua obra, precisa remover o excesso de material. Da mesma forma, Deus permite que certas experiências venham para remover aquilo que não serve ao seu propósito em sua vida. Isso inclui padrões de pensamento, comportamentos e até mesmo crenças limitantes sobre si mesmo e sobre o amor. Essas pessoas erradas muitas vezes vêm para expor áreas onde o escolhido ainda busca validação externa, onde há dependência emocional, onde a fé ainda não está totalmente alicerçada em Cristo. Elas podem, por exemplo, testar a paciência, a capacidade de perdoar, a resiliência ou a firmeza nos princípios. Ao passar por essas provações, o escolhido é forçado a olhar para dentro, a confrontar suas próprias sombras e a buscar em Deus a força e a sabedoria para superar. O processo de refinação também envolve a quebra de ídolos. Muitas vezes, sem perceber, o escolhido pode colocar o desejo de um relacionamento acima do próprio Deus, transformando o ídolo. As decepções com pessoas erradas servem para desmistificar essa idealização e redirecionar o coração para o verdadeiro provedor de todas as coisas, o Senhor. É um lembrete de que a plenitude e a verdadeira satisfação só podem ser encontradas em Deus. Assim, a dor se torna um caminho para a liberdade, libertando o escolhido de expectativas irreais e de uma busca incessante por algo que não pode preencher o vazio da alma.
É um processo de amadurecimento que prepara o escolhido, não apenas para receber a pessoa prometida, mas para ser um parceiro maduro, íntegro e alinhado com os valores do reino, capaz de construir um relacionamento que glorifique a Deus em todas as suas facetas. A paciência e a perseverança forjadas nesse fogo se tornam virtudes essenciais para a sustentação de um relacionamento duradouro e abençoado. Outra razão crucial para a atração por pessoas erradas é a necessidade. Decura interior. Muitas vezes o escolhido de Deus, mesmo com o coração voltado para o Senhor, carrega feridas emocionais, traumas do passado, inseguranças ou padrões de relacionamento disfuncionais que foram absorvidos ao longo da vida, talvez desde a infância ou de experiências anteriores. Essas feridas, se não forem tratadas, podem se tornar ímãs para pessoas que inconscientemente as ativam ou as exploram. Deus permite que esses relacionamentos equivocados aconteçam para que essas feridas ocultas venham à tona. É um processo doloroso, mas necessário. A pessoa errada pode, sem saber, servir como um espelho, refletindo as áreas onde o escolhido ainda precisa de cura e libertação. Por exemplo, alguém com feridas de abandono pode atrair pessoas inconsistentes, ou alguém com baixa autoestima pode se envolver com quem o desvaloriza. Essa dinâmica se conecta diretamente ao conflito constante contra a própria carne, mencionado anteriormente como uma dor dos escolhidos. A carne, com suas inclinações e padrões antigos, busca preencher vazios de formas que não são divinas. Os relacionamentos errados expõem essa luta, mostrando onde a alma ainda anseia por algo que só Deus pode preencher. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo descreve essa batalha interna: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Da mesma forma, em nossos relacionamentos, podemos nos ver repetindo padrões que não desejamos, atraindo o que não nos edifica, porque há algo em nós que ainda não foi completamente curado ou transformado pelo Espírito Santo. Deus permite que essas experiências aconteçam para que o escolhido não apenas identifique essas feridas, mas também busque a cura genuína em Cristo, antes de se unir a alguém que será parte de seu propósito, e que merece um parceiro inteiro e saudável. É um processo de desconstrução e reconstrução, onde as bases do coração são purificadas para edificar um futuro relacionamento sobre um alicerce sólido. As feridas emocionais podem ser tão diversas quanto as experiências humanas: rejeição, abandono, traição, injustiça, humilhação e até mesmo a sensação de não ser amado ou digno de amor. Essas feridas, se não forem tratadas pela luz da Palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, podem criar buracos na alma que tentamos preencher com relacionamentos, aprovação externa ou outras formas de compensação. O problema é que esses buracos atraem pessoas que de alguma forma ressoam com a ferida, perpetuando o ciclo de dor. Por exemplo, uma pessoa com uma ferida de rejeição pode inconscientemente atrair parceiros que a rejeitam ou que são emocionalmente indisponíveis, confirmando a crença de que ela não é digna de amor. O propósito de Deus, ao permitir essas experiências, não é causar mais dor, mas sim iluminar essas áreas escuras para que a cura possa acontecer. Como um médico que precisa identificar a raiz da doença antes de prescrever o tratamento. A cura interior é um processo contínuo, que exige humildade para reconhecer as feridas, coragem para enfrentá-las e fé para entregá-las a Deus. Muitas vezes essa cura envolve o perdão. Perdão a si mesmo, perdão a quem causou a dor e até mesmo perdão a Deus por permitir a situação. Embora Ele seja soberano e justo em seus caminhos, o Espírito Santo é o Consolador e o Curador por excelência, e Ele está pronto para restaurar cada parte do coração do escolhido. Ao passar por esse processo de cura, o escolhido não apenas se torna mais saudável emocionalmente, mas também aprende a depender mais de Deus para sua plenitude. Isso o prepara para um relacionamento futuro, onde ele não buscará no parceiro a cura para suas feridas, mas sim um companheiro que complemente sua inteireza em Cristo. Uma pessoa curada é capaz de amar de forma mais pura, sem as amarras do passado, e de construir um relacionamento baseado na verdade e no amor incondicional, refletindo o amor de Deus. A atração por pessoas erradas é para o escolhido de Deus, uma escola intensiva de discernimento e amadurecimento espiritual. Antes de Deus entregar a pessoa prometida, é fundamental que o escolhido desenvolva a capacidade de distinguir entre o que é de Deus e o que não é, não apenas em teoria, mas na prática. Relacionamentos equivocados, por mais dolorosos que sejam, servem como laboratórios de aprendizado. Eles expõem as bandeiras vermelhas
que antes poderiam ter sido ignoradas. Ensinam a reconhecer padrões de comportamento tóxicos, a identificar a falta de caráter, a manipulação, a inconsistência e a ausência de um verdadeiro alicerce espiritual. É através da experiência que o discernimento se aguça. O que antes parecia um defeito charmoso, ou algo que iria mudar, agora se revela como um sinal claro de incompatibilidade espiritual e emocional, a incompreensão, que é uma dor comum aos escolhidos. Muitas vezes se manifesta nesses relacionamentos onde a fé e os valores do escolhido não são compreendidos ou respeitados. Essa falta de alinhamento se torna um professor, mostrando a importância de se unir a alguém que compartilha da mesma visão de mundo e, principalmente, da mesma fé. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, a sabedoria é exaltada. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuis, adquire o entendimento. O entendimento, nesse contexto, é a capacidade de discernir e julgar corretamente. Relacionamentos errados, ao causarem dor e desilusão, forçam o escolhido a buscar esse entendimento de forma mais profunda. Não apenas sobre o outro, mas sobre si mesmo e sobre os princípios divinos, para um relacionamento saudável. É um processo de amadurecimento que leva à sabedoria prática, essencial para fazer escolhas futuras que honrem a Deus e protejam o coração. O discernimento não é apenas uma habilidade espiritual, é uma proteção. Sem ele, o escolhido estaria vulnerável a enganos e às ciladas do inimigo, que busca desviar os filhos de Deus de seus propósitos. As experiências com pessoas erradas ensinam o escolhido a não se deixar levar apenas pela emoção ou pela atração física, mas a buscar a orientação do Espírito Santo em cada passo. Ele aprende a observar o fruto da vida da pessoa, a coerência entre o que ela diz e o que ela faz, e a profundidade de seu compromisso com Deus. Muitas vezes, a dor de um relacionamento que não deu certo é o preço pago por uma lição valiosa, que de outra forma não seria aprendida. Essa lição pode ser sobre a importância de não negligenciar os sinais de alerta, de não se apressar em decisões ou de não comprometer seus valores. Além disso, o amadurecimento espiritual, que advém dessas experiências, fortalece a capacidade do escolhido de se posicionar e de estabelecer limites saudáveis. Ele aprende que amar não significa tolerar tudo e que a verdadeira caridade começa pelo respeito a si mesmo e aos princípios divinos. O discernimento se torna uma bússola interna, guiando o escolhido para longe do que é prejudicial e em direção ao que é edificante. Essa jornada de aprendizado, embora árdua, é indispensável para que, quando a pessoa prometida por Deus finalmente chegar, o escolhido esteja apto a recorrê-la, a valorizá-la e a construir com ela um relacionamento sólido, baseado na verdade, na fé e no amor que vem de Deus, e não em ilusões ou carências. O amadurecimento forjado nessas provações é a garantia de que o próximo passo será firme e abençoado. Uma das dores mais insidiosas que os escolhidos de Deus enfrentam é a formação e a necessidade de quebrar vínculos de alma e padrões destrutivos. Relacionamentos, especialmente aqueles que envolvem intimidade emocional ou física, podem criar laços espirituais que vão além da simples conexão humana. Quando esses laços são formados com pessoas que não são de Deus ou que estão desalinhadas com seus propósitos, eles podem se tornar prisões espirituais, dificultando a libertação e a capacidade de seguir em frente. Esses vínculos de alma podem manter o escolhido preso a memórias, sentimentos e até mesmo a uma energia que não é saudável, mesmo após o término do relacionamento. A dor da separação, que é uma das dores dos escolhidos, é intensificada por esses laços, tornando o processo de desapego muito mais difícil do que deveria ser. A Bíblia nos adverte sobre a importância de não nos unirmos a pessoas que não compartilham da mesma fé ou propósito. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, está escrito: "Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?" Esse jugo desigual não se refere apenas ao casamento, mas a qualquer tipo de vínculo profundo que possa comprometer a fé e o propósito do escolhido. Deus permite que esses relacionamentos equivocados aconteçam para que o escolhido experimente, em primeira mão, as consequências de se unir a algo que não é dele, e assim, aprenda a identificar e a quebrar esses laços. O processo de quebra de vínculos de alma envolve arrependimento, perdão e uma declaração consciente de libertação. Em nome de Jesus,
renunciando a toda e qualquer influência negativa que esses laços possam ter exercido. Além dos vínculos de alma, esses relacionamentos também expõem padrões destrutivos, que podem ter sido herdados ou aprendidos ao longo da vida. Podem ser padrões de codependência, de busca por aprovação, de tolerância ao abuso ou de repetição de erros dos pais. As pessoas erradas que atraímos muitas vezes são reflexos desses padrões internos que precisam ser confrontados e quebrados. A dor e a frustração geradas por esses ciclos repetitivos são um chamado de Deus para que o escolhido busque a libertação e a cura completa. É um convite para renunciar a velhas formas de pensar e de agir, e para abraçar a nova identidade em Cristo. Quebra desses padrões e vínculos é um ato de fé e obediência que abre caminho para a pessoa prometida, que virá para edificar e não para destruir. É um processo de purificação que garante que o próximo relacionamento seja construído sobre um alicerce sólido, livre das amarras do passado e das influências espirituais negativas. A formação de vínculos de alma não saudáveis pode ocorrer de diversas formas, através de promessas não cumpridas, de intimidade física fora do casamento, de dependência emocional excessiva ou até mesmo de um apego obsessivo. Esses laços, mesmo que invisíveis, podem drenar a energia espiritual e emocional do escolhido, dificultando seu crescimento e sua capacidade de se abrir para um relacionamento verdadeiramente abençoado. O processo de quebra envolve uma decisão consciente de se desvincular, de perdoar e de entregar a Deus todas as memórias e sentimentos associados a esses laços. É um ato de fé que reconhece a autoridade de Cristo sobre todas as áreas da vida. A libertação desses vínculos não é apenas um alívio, mas uma preparação para um relacionamento puro e santo com a pessoa prometida, onde a conexão será baseada no amor de Deus e não em carências ou padrões disfuncionais. Additionalmente, esses relacionamentos equivocados servem para expor e nos ajudar a reconhecer padrões destrutivos que, por vezes, carregamos de nossa história familiar ou de experiências passadas. Muitas vezes, sem perceber, repetimos dinâmicas que aprendemos em casa ou que se tornaram familiares, mesmo que sejam prejudiciais. Esses padrões podem incluir a tendência a se sacrificar excessivamente pelos outros, a buscar a aprovação constante, a tolerar comportamentos inaceitáveis ou a repetir dinâmicas familiares disfuncionais. Quando Deus permite que atraíamos pessoas que ativam esses padrões, Ele está nos dando a oportunidade de recanreclose e quebrá-los de uma vez por todas. É um processo que requer coragem, pois significa confrontar aspectos de nós mesmos que preferíamos ignorar, mas é também um processo libertador, pois nos permite abraçar uma nova identidade em Cristo, livre das amarras do passado. A quebra desses padrões é essencial para que possamos receber a pessoa prometida com um coração limpo e renovado. Finalmente, há uma dimensão espiritual profunda nessa jornada que não pode ser ignorada. Os escolhidos de Deus estão em uma batalha espiritual constante. E o inimigo conhece bem a importância dos relacionamentos na vida de uma pessoa. Ele sabe que um relacionamento errado pode desviar o escolhido de seu propósito, diminuir sua fé ou até mesmo destruir seu testemunho. Por isso, muitas vezes, as pessoas erradas que atraímos podem estar sendo usadas, conscientemente ou não, como instrumentos de distração ou destruição. Isso não significa que devemos ver essas pessoas como inimigas, mas sim reconhecer que há uma guerra espiritual acontecendo e que precisamos estar vigilantes e dependentes de Deus para discernir e resistir às estratégias do inimigo. A oração, o jejum e a busca constante pela presença de Deus se tornam armas poderosas nessa batalha. Eles nos ajudam a manter a clareza espiritual necessária para fazer escolhas sábias e a resistir às tentações e armadilhas que podem surgir no caminho. Ao mesmo tempo, essas experiências nos ensinam a valorizar ainda mais a importância de um relacionamento que seja verdadeiramente de Deus. Elas nos mostram o contraste entre o que é humano e carnal e o que é divino e espiritual. Quando finalmente encontramos a pessoa prometida, sabemos reconhecer a diferença e valorizar a bênção que recebemos. É importante lembrar que Deus não nos dá essas experiências para nos punir, mas para nos preparar. Cada relacionamento equivocado, cada dor, cada desilusão, é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. É uma chance de nos tornarmos mais parecidos com Cristo e mais preparados para receber e dar amor de forma pura e verdadeira. A jornada pode ser longa e dolorosa, mas o destino é glorioso. A pessoa prometida por Deus vale cada lágrima derramada, cada lição aprendida,
cada momento de solidão suportado. Ela virá no tempo certo, quando estivermos prontos. E será uma bênção que superará todas as nossas expectativas. Enquanto isso, nossa responsabilidade é continuar crescendo, aprendendo e nos aproximando de Deus. É usar cada experiência como uma oportunidade de nos tornarmos melhores e mais preparados para o que Ele tem para nós. É confiar em seu timing perfeito e em sua sabedoria infinita. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você em cada passo, em cada dor, em cada momento de incerteza. Ele conhece o seu coração, conhece os seus sonhos e conhece a pessoa que Ele preparou especialmente para você. Confie nele, continue buscando e permita que Ele faça a obra completa em sua vida. A fé perseverante é o que Deus usa para nos levar à vitória. Não desista dos seus sonhos de um relacionamento abençoado. Não se conforme com menos do que Deus tem para você. Continue acreditando, continue crescendo e continue se preparando para a bênção extraordinária que está a caminho. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário compartilhando sua experiência ou testemunho. Dê like neste vídeo se ele trouxe esperança e direção para sua vida, e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e transformar sua jornada. Agora, vamos orar juntos? Pai Celestial, eu te agradeço por tua sabedoria infinita e por teu amor incondicional. Eu reconheço que cada experiência em minha vida, mesmo as dolorosas, tem um propósito em tuas mãos. Eu te peço perdão por todas as vezes que busquei preencher o vazio do meu coração com relacionamentos que não eram teus, Senhor. Eu entrego a ti todas as feridas do meu passado, todos os vínculos de alma que não são saudáveis, todos os padrões destrutivos que preciso quebrar. Cura-me, Senhor, e prepare-me para receber a pessoa que tu tens para mim. Abençoa minha família Muse Negócio, meu casamento futuro, minhas finanças, minha saúde. Abençoa meus filhos, meu futuro cônjuge, minha empresa, meus sonhos. Enche minha vida de paz e alegria, enquanto espero em ti, que eu possa ser uma bênção na vida de outros. Enquanto me preparo para receber a minha bênção, eu renuncio à ansiedade, à pressa, ao desespero. Eu abraço a paciência, a confiança, a esperança que vem de ti. Usa-me como instrumento de tua graça e amor. Que minha jornada seja testemunho do teu poder e fidelidade. Em nome de Jesus eu oro e creio. Amém.